E para você que começou esse podcast, nós estamos começando mais uma edição The Publisher, meu podcast na Top View em parceria com a Rick Podcast, uma unidade do Grupo Rick. Eu tô muito feliz porque essa segunda temporada eu tenho o prazer de ter como co-host André Henning, apresentador do Repaginando, nosso apresentador da Rick TV também. Isso mesmo. E nós estamos no ambiente dele, Arena Multifuncional, que também tem assinatura do Grupo Rick, é um dos ambientes do Grupo Rick aqui na Casa Cor. Se você já acompanhou os outros episódios, você já sabe, nós estamos entrevistando praticamente todos os arquitetos e profissionais e designers envolvidos com a Casa Cor. E nós vamos entrevistar hoje uma dupla, Diego Miranda Leite e Zé Pantaroli. Sejam muito bem-vindos. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bom, gente? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Nós temos feito uma primeira pergunta comum a todos. Por que ser designer ou ser arquiteto é um sinônimo de loucura? Por que vocês escolheram essa área? Vou começar, então. Eu, na verdade, desde pequeno, ia muito pra Maringá e eu ficava olhando a estrada no carro, assim, pensando, nossa, que feio. Você é de que cidade? Eu sou aqui de Curitiba. Meus avós moravam em Maringá. E passava na janela e falava, nossa, por que não faz assim, assado? Então, eu meio que estava projetando. E fluiu naturalmente, assim, na escolha de profissão no vestibular. Meus pais são médicos, ofereceram, né? Tipo assim, se quiser ser médico, será muito bem-vindo na família e tal. Eu falei, muito obrigado, mas não tenho estômago. E foi certeiro, assim, tipo... E ainda esqueci de colocar a segunda opção no vestibular. Então, assim, foi arquitetura e foi isso. E comigo, eu acho que a nossa profissão, ela vem muito com a gente desde pequeno. Então, eu também tenho essa questão que vem desde muito jovem, né, Zé? Eu até encontro, às vezes, amigos da escola que eles falam, eu sabia que você ia seguir por essa linha. Teve até um ano da escola que eu reprovei porque eu ficava desenhando planta no caderno. E é muito legal que a minha história no design começa muito com a minha história com o Zé. Eu e o Zé, nós somos casados há 18 anos, e quando a gente começou a namorar, eu tinha no meu quarto vários desenhos pendurados numa parede, assim. Azul, a parede azul, da cor do nosso ambiente. E o Zé chegou e falou, nossa, por que você não vai fazer design, né? Você tem vários desenhos aqui, vai precisar entregar um trabalho de faculdade, você só arranca da parede e entrega. E foi aí que eu me aprofundei, fui ver o que era arquitetura, o que era design, me apaixonei realmente pela área do design e entrei na área do design generalista. Então, eu sou design de interiores, gráfico e produto, né? Uma forma generalista de trabalhar como design, como a própria arquitetura e o arquiteto é. E quais são as maiores características de vocês, separados e em dupla, na profissão? Bom, separado. Eu sou mais minimalista, gosto das coisas organizadas. Não é que eu gosto, assim, pouca coisa. Eu gosto de bastante coisa, mas, assim, gosto de coisas organizadas, assim. E eu acho que isso é meio dividido entre nós, mas às vezes eu viajo muito, o Diego me puxa, às vezes ele viaja muito, eu puxo ele. Mas eu acho que, assim, da dupla, acho que eu sou mais minimalista. E eu mais maximalista. E acho que é aí que chega o resultado dos nossos projetos, né? Nossos projetos, eles têm uma linguagem... na verdade, assim, a gente costuma falar, né, Zé, que a gente não vê uma identidade no nosso escritório. As pessoas falam que vem, mas é que a gente tem desde projetos minimalistas a projetos maximalistas e o intermediário disso, que é onde a gente se destaca, né? Muita cor, a gente gosta de trabalhar. A gente sabe que a linguagem aqui de Curitiba é muito bege e cinza, e a gente sempre fugiu muito da roda. E acho que isso que trouxe o destaque para o nosso trabalho e o nosso diferencial, além da mistura da arquitetura com o design. E como que vocês fazem hoje para chegar num consenso na hora de fazer um projeto? Para que lado a gente vai nesse? Vai para o minimalismo, maximalismo? Como que é? É através do briefing do cliente ou junto com vocês? Porque o cliente, quando chega lá, eu imagino que ele veja os dois pontos de vocês. E como vocês fazem para convergir nessa hora? Olha, eu acho que, assim, para nós, nossa, flui naturalmente, assim, um processo interno do escritório. Mas a gente sempre procura ouvir o briefing do cliente e procurar bastante referência em livros. A gente tem uma biblioteca, uma materioteca no nosso escritório, então a gente sempre procura alguma referência ali de papel mesmo, e internet, e até de vivência. Às vezes você vai no restaurante e fala assim, gostei daquilo, Diego, o que você acha para tal projeto? É isso mesmo. Eu acho que é mais ou menos assim, né, Diego? É, muito isso. A nossa profissão a gente não desliga nunca, né? O André deve saber muito bem disso. Então, como o Zé falou, a gente sai jantar no restaurante e a gente não esquece da profissão. A gente fica analisando todo o que está em torno. Cor, as viagens, eu acho que elas agregam bastante em conteúdo para a gente trazer para os projetos. E ali a gente pega o briefing do cliente e coloca a nossa linguagem e resulta aí nessa... E já brigaram por causa de um projeto? Várias vezes. Mas de dormir sem conversar? Não.
Acho que não. Né, uma briga extrema assim não, mas é normal, né? Acho que o processo, independente da gente ser um casal, se fosse numa sociedade de amizade, de amigos, eu acho que sempre vai ter essa briga às vezes, e acho que é aí que sai o feeling pro resultado. Como eu disse, às vezes assim, eu voo demais, o Diego puxa, às vezes ele voa demais, eu puxo, daí quando a gente chega nesse meio termo, é engraçado até, porque daí a gente olha e fala, acho que é isso, né? Daí ele fala, é isso. Daí, assim, plim, deu certo, era isso que a gente queria. É difícil, né, explicar, o isso. nosso processo de criação. Ele realmente acontece e Eu acho isso muito legal. Eu também tenho uma sociedade, né, casado, né, na outra empresa, não da arquitetura, mas eu vivo muito isso e eu queria perguntar para vocês justamente essa questão. Como que é trabalhar, viver, morar junto, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa? Que horas vocês desligam? Ou não desliga? Eu acho que não Que hora desliga, separar? né? Olha, faz tempo que a gente não desliga. Eu normalmente desligo na praia, mas faz tempo que a gente não vai. Mas assim, durante o dia a dia, é isso que o Diego falou, Porque é fácil tá num restaurante. continuar falando trabalho a vida a gente inteira, não fica, para a nunca gente mais. fica. Toda. Mas eu acho que é meio que vice-versa, assim. A gente fala sobre trabalho o dia inteiro, mas a gente fala sobre a vida o dia inteiro. Então, não é assim, a vida de casado de manhã, toma café, vai embora. Eu acho que é sobre o dia inteiro e o trabalho também é sobre o dia inteiro. Sim. Muita gente faz essa pergunta, achando que tem briga, confusão, e pra gente fluiu sempre de uma forma tão natural, né, Zé? Desde o começo, assim, quando a gente começou a namorar, obviamente que tem os atritos às vezes, mas sim, é normal. tudo um fluxo muito positivo. E como vocês dividem os projetos? Tem alguma... Esse aqui eu vou tocar mais, eu lidero mais. Ou não, é igual? O poder de comando no projeto é igual? É igual. Na verdade, assim, a gente costuma dizer que criação os dois fazem. Então, tanto o Diego opina, vamos chamar assim, nos projetos de arquitetura, os projetos interiores, que ele também faz parte, mas eu também opino na parte do design gráfico, da parte do design, assim. Os dois fazem a questão de projetar juntos. Obras sou mais eu que cuido. O Diego só vem no final, assim, para colocar os pinguinhos nos is. E daí o Diego também fica mais a questão do marketing, do escritório e tudo mais, mas acho que é bem dividido, né? Bem isso que o Zé falou. A criação a gente faz juntos, independente se é ali arquitetônico, gráfico, interiores. O nosso segredo tá em criar juntos. E daí depois faz essa divisão. Obra realmente é um item que eu não consigo muito bem levar de uma forma positiva. Então o Zé gerencia a obra de uma forma impecável. O Diego disse que eu sou um ótimo gerenciador de crises. Ou seja, a obra. O Zé fica com linkado à nossa obra. próxima pergunta. E eu cuido também da parte administrativa, marketing do estúdio, ele da obra e criação a gente leva aí juntos. Nós vamos entrar nos perrengues daqui a pouco. Tá. A gente quer saber os perrengues. Mas a gente também quer saber, porque a gente tá fazendo um ranking aqui dos arquitetos que desenham na prancheta e que vão direto pro computador. Você, prancheta ou computador, primeiro? Depende do projeto, mas normalmente é computador primeiro. Temos um diferente Aí, aqui, ó. Às vezes... Mas quais projetos? Prancheta e quais o computador? Eu acho que difere? Eu acho que projetos em larga escala, falando por mim, assim, residências, espaços maiores, eu prefiro dar uma rabiscada com lápis na prancheta, até afinar um pouquinho para chegar no computador. Agora, projetos um pouco menores, né? Tipo, de repente, uma residência, um ambiente menor, acho que a gente já meio que, na hora que tira as medidas, assim, já meio que projeta na cabeça, daí já quando vai passar as medidas do computador, acaba já passando uma ideia. E como funciona o processo criativo? Vocês falaram, a gente tem uma biblioteca, a gente tem uma biblioteca de materiais, a gente busca diversas referências, a gente não para. Mas, a partir do momento que chegou um cliente, como vocês definem? Tipo, olha, tem um passo a passo ou não? Aquilo vai fluindo normalmente? É fluxo contínuo? Vai fluindo normalmente, eu acho. O nosso escritório, a nossa mesa, ela é uma mesa redonda juntas e a gente tem uma mesa no meio para os dois poderem acessar o desenho. Então, normalmente, a gente começa no computador, como o Zé falou, e daí a gente imprime isso e coloca nessa mesa onde fica cada um de um lado e ali a gente vai rabiscando em cima do computador. Então, às vezes, a gente faz esse processo ao contrário. O pessoal, às vezes, começa na mão e depois vai para o computador. A gente não, a gente começa no computador, daí faz a mão e daí depois vai para a equipe renderizar e tudo mais. Mas também não vejo que seja uma regra, sabe? Meio que depende do projeto, Depende assim. muito do projeto mesmo. Vamos pro perrengue? Vamos lá, né? O Iago fica esperando, porque ele gosta de saber os adoro, perrengues eu não sou nossos. Porque ele sabe, ele quer ver a gente se ferrar, ele gosta de quando a gente... Eu adoro. A gente descobriu, por exemplo, aqui numa das entrevistas que a arquiteta pegou a mãe da cliente transando com o pintor.
Isso é um perrengue, ela teve que Perrengue. sair. Né, assim, outros arquitetos não, falam que perrengue é pra ser superado, são mais positivistas. A gente quer saber de vocês. E aí, qual foi o Já perrengue passaram hoje? perrengue em Gente, projeto? deixa eu pensar, assim. Eu tenho um Projeto ou tema na que eu obra, acho muito né? legal abordar, não sei se eu posso considerar um perrengue ou não, mas a gente teve uma vez uma cliente que nos contratou para fazer a reforma da sala dela, porque ela precisava sair da depressão. E a gente fez um primeiro projeto, apresentou para ela, e o primeiro projeto ela não gostou, né? Ela Quero falou, cancelar o contrato. Vou cancelar Ai, o que contrato nervoso. porque não vou conseguir sair da depressão nesse ambiente, assim. E acho que esse projeto foi muito importante pra gente, porque a gente começou a ver a responsabilidade que a gente tem em como a pessoa realmente vive aquele ambiente, né? Então a gente daí conversou com ela e falou, ó, não, a gente faz mais um estudo, né? O nosso escritório a gente tem muito isso. Eu vejo que alguns arquitetos eles limitam assim, é esse estudo e não tem outro, ou é esse tem mais uma alteração. E a gente não, a gente vai até chegar num senso comum que agrade o cliente. Num senso comum não, num resultado positivo pra ele. E ali com ela, depois dela falar isso, de cancelar Desse o susto, contrato né? Tipo e assim, tal. calma, não é bem assim, a gente pode fazer outro estudo. E daí a gente fez outro estudo, né, Zé, com corpo. É aí que a gente viu muito a importância da cor nos nossos projetos. E depois de finalizado, ela chegou pra gente, tipo, mega feliz. E ela, um ano depois, ela falou, olha, vocês me ajudaram a sair da depressão Que graças ao magnífico projeto. isso. Mas vamos falar de perrengue. O perrengue aí você só foi no comecinho. Você que toca a obra, que perrengue você É já isso que eu tô pegou? pensando. Você que Olha, vê os o Zé vai ter perrengues, né? vários. Um aqui, Você um- esconde os perrengues, né, dele. Do Diego esconde. Esconde assim, tá tudo certo. Aí eu falei, não, agora Você sim. fica estressado, é isso? Por isso você não toca a obra? Não, eu também tenho os perrengues da minha Aham. parte, a parte de É. marketing, né? De divulgação, de contabilidade. Então, assim, eu não passo os meus perrengues pra ele e ele também não passa os de obra mas pra não gente. foi essa a pergunta. Por que você não toca a obra? Porque te deixa nervoso? Me deixa nervoso. Entendi. Eu fico nervoso. Aham. A obra, ela realmente é um processo. Não adianta, gente, é obra. A gente fala isso até pros clientes. Sempre vai ter um problema ou outro. Tem, às vezes, você vai abrir uma parede e vai descobrir uma novidade ali na hora que isso está acontecendo. É verdade. Eu acho que, primeiro, como eu sou mais focado no design, na estética, na beleza, às vezes até eu não tenho um embasamento técnico para analisar uma situação técnica numa obra como o Zé, que é arquiteto, tem. Então, por isso que o Zé direciona muito essa parte de obra de uma forma muito positiva, até pela formação dele. A obra realmente, às vezes, me deixa estressado, porque você vê que acontece um problema, o cliente fica estressado, o mestre de obras, enfim, quem está executando fica estressado, e os dois jogam essa pressão em cima de nós, profissionais. Então, às vezes, essa pressão em cima de mim acaba me atrapalhando daí para criar depois. E o Zé gerencia a obra de uma forma magnífica. Qual o signo de vocês? Eu sou leão. E Libra. E daí, mas vamos... O Leonido executando obra com Aham, calma. Isso é calma. muito interessante, mas ele é muito calmo. A equipe nossa de obras, eles falam assim, o Zé é muito bom para executar a obra, ele é muito calmo. Aí Zé, não adianta, já né? teve perrengue de... Deixa eu dar uma pergunta, que eu tenho um medo mesmo, se eu fosse arquiteto, que é assim, tá lá o projeto, começaram a construir, e daí você chega na hora, construir errado, tem que destruir aquele negócio. Você já passou por algo assim? Já, várias vezes. É raro, mas acontece muito. Não, assim, a gente tá, inclusive, com uma situação dessa, uma situação bem chata num projeto nosso, daí o Diego passou na obra e falou assim, tá torta a parede. Eu falei, realmente, tá torta. Enfim, perrengue. Contratou outro mestre de obras, vai gastar mais com massa, etc e tal. Acho legal contar um perrengue aqui da Casa Cor. Quando chegaram nossos revestimentos lá do nosso ambiente, que é 2,50 por 1,20, como é que vai subir com esse investimento? Ah, é verdade. Meio tipo Buda do jardim do pessoal ali do pessoal ali de fora. Mas assim, foi um perrengue. Então, assim, peça por peça, eles ficaram acho que 2 horas. Daí eu falava assim, calma, pessoal, descansa um pouco. Daí eles Super pegavam o ar pesadas as super peças, pesado super e pesado. delicada, né? Porque ela é muito Sim, grande, grande. então ela é meio que uma folha de papel, assim, por ser delicada. E acho que esse perrengue foi legal aqui. O da tinta também, a gente ficou uma semana aqui na obra parado porque a nossa tinta não chegava. Esse tipo de perrengue, assim, que acontece. Tem né, um quase- perrengue que eu acho que talvez é legal a gente contar, mas foi 2020 que começou a pandemia, né? Às vezes eu me perco um pouco no tempo. Mas em 2020 a gente teve o prazer de assinar um projeto, desenvolver um projeto para o Banco Santander. Foi um projeto a nível nacional, a gente Eu ia te até perguntar ganhou sobre uma O Santander premiação. banca... A gente A gente banca banca. Santander. A gente banca Santander. Da E banca. assim, esse projeto a gente startou ele junto com o momento que começou a pandemia. Então, assim, foi um perrengue muito maluco, principalmente na parte da obra, porque era um projeto que envolvia uma publicidade junto. Então, a gente tinha um prazo para terminar extremamente curto, né? Acho que a gente fez 15 as dias. primeiras bancas em 15 dias. 5 bancas em 15 E dias. foram 30 estudos, porque a gente precisava sempre da aprovação do pessoal do banco, da agência de publicidade, da agência que gravava. E foi um projeto que ele foi todo gravado
gravado, desde o nosso escritório, toda a obra. Então, assim, foi um projeto que eu posso chamar isso talvez de perrengue, porque Foi acelerado. foi acelerado e junto com isso bateu a questão da pandemia. Então, O pessoal usando máscara, eles começam a falar assim, não, eu vim de São Paulo, tô espirrando, vou colocar máscara. E às vezes nem E o tinha medo. E o máscara medo, para vender, né? Era uma porque coisa muito foi- nova, era muito no início. Era muito no início. Então, eu acho que esse projeto me lembra muito essa questão de perrengue, vamos chamar, justamente porque bateu com a pandemia e foi um projeto que era fora de uma metodologia normal do estúdio. Mas acho que o perrengue que você ia comentar na inauguração das bancas. Era a inauguração tal dia, ia vir prefeito não sei da onde, prefeito não sei da onde, o pessoal de São Paulo, pandemia. Cancelaram tudo. Ninguém vem. Quem que vai cortar a faixa? Vocês dois? Vocês dois. Vocês que vão entregar a Diego tava com chave. crise no rim, crise de rim. É sentado verdade. na calçada. Eu falei, vai, daqui meia hora a gente vai ter que cortar a faixa. Levanta. Aí levanta, vai, entrega. Esse foi perrengue. Foi. Mas foi um perrengue positivo. Até Foi. entrando um pouco mais nesse projeto, foi um projeto a nível nacional. Depois foram 300 bancas feitas no Brasil no Brasil. todo, não lembro agora. Caraca! 300, 400. Incrível. E foi um projeto que teve uma repercussão a nível internacional pro Vocês estúdio. ganharam um Cane. Sim, a gente ganhou Foi. 3 canes com esse projeto e uma nomeação como obra do ano pelo Do Arcdaily. Arcdaily. Mas Já o valeu. projeto é incrível, gente. É Quando incrível. eu vi, eu fiquei impressionado. Parabéns, parabéns. Obrigado. Obrigado, obrigado. Não, e eu não sei vocês, arquitetos, né? Eu venho da área de comunicação. Inveja nunca é bom, mas eu tenho inveja. De vez em quando eu olho um grupo de comunicação, fez tal coisa, eu falei, meu, por que a gente não pensou nisso antes? Nós somos 340 funcionários nessa diretoria. Daí a gente fala, putz, mas eu também fico imaginando que as outras pessoas pensam mesma nisso quando a gente coisa. faz alguma coisa. Verdade. E vocês têm isso? Quando vocês olham pro projeto e falam, putz, eu podia ter pensado nesse negócio? Eu acho assim, eu acho legal as ideias. Não que eu Aham. tenha inveja. Tipo assim, putz, por que eu não fiz isso? Eu falei assim, nossa, olha que legal essa ideia. Mas de inveja, assim, não... Acho que não. Não? Eu Também não. acho legal assim, nossa, por que eu não pensei nisso? Aham. Ideia super legal. Quem inspira vocês muito? Quem me inspira muito é o Karim Diego, Rashid. O Karim Rashid, ele tem uma formação como a minha, design de interiores, produto e gráfico, e ele trabalha em todos os ramos como o nosso escritório faz. Além disso, eu gosto da forma como ele se veste, da linguagem colorida dos projetos. Então, é realmente um profissional que me inspira bastante. Eu gosto também, Oscar me inspira demais, né? Meu Deus, eu gosto muito da linha, né, dele, assim. Tadao Ando, gosto muito, o arquiteto super renomado também, Calatrava. Então, assim, são várias referências bem diferentes uma da outra, mas que pra mim faz sentido, assim, alguma coisa deles, juntando tudo, assim, sabe? Legal, né? Eu tenho... Pode? Não, continua. Eu E ia falar pra falar de casa cor um pouco. A também, gente, tô curioso pra a, saber gente, uma coisa. a gente vai chegar em Casa Cor, mas eu tenho uma dúvida com vocês. Vocês falaram assim, eu sou mais minimalista, eu sou mais maximalista. Mas, ao mesmo tempo, vocês trabalham juntos, vocês convivem, tem uma casa junto e tudo mais. Mas do que vocês, por exemplo, tem na casa de vocês, ó, isso é meu, porque eu sou minimalista, e aqui eu tenho porque eu sou maximalista. A cozinha não tem nada. A gente sala chega tem e, tudo. tipo assim, isso aqui é o Zé, isso aqui é o Diego. Tá, deixa eu pensar. Eu acho que, assim, o jardim é meu. É O verdade. jardim é meu. Eu, às vezes, peço, Diego, o que você achou? Eu falei assim, Zé, você cuida do jardim. Mas, às vezes, o cara é uma opinião e tal, mas eu considero que o jardim é meu. Ele não é minimalista. Ah, não é. No jardim, eu sou maximalista. É porque não tem como ser Não. minimalista Acho jardim é mais de difícil. jardim. Eu né? sou louco das plantas, quero uma de cada espécie, uma de cada cor. Tipo A nossa gato. casa, ela não é minimalista. É. Eu acho que a nossa área faz a gente ter muito apreço por obra de arte, peças de decoração. Então, não adianta. A gente viaja, a gente gosta de comprar arte, a gente gosta de comprar adorno. E a nossa casa acaba virando a maximalista devido a isso, né? O segredo tá na forma que a gente organiza todas essas peças, que é muito do que a gente fez aqui no ambiente da Casa Cor, que também é maximalista, para deixar, né, essa quantidade gigantesca de decoração e de arte de uma forma harmoniosa. Mas é super organizada? É organizado, É é uma bagunça organizada, organizada, é sabe? Assim, a organizada. gente sabe onde tá tudo. Quando tem uma coisinha fora do lugar, não. Isso daqui é junto com aquilo. Eu tô achando, André, que a desculpa de arquiteto é vir aqui nesse podcast e falar, não sou bagunceira. É minha maneira de Não organização. teve um até Não agora teve que um que não falou disse. que a casa é organizada. Falou que não, mas é minha A gente só organização. eu finge não pras entendo. revistas, né? A gente só Sim, finge. é um Deixa cantinho. tudo arrumadinho Aham. pra tirar foto pra revista É um e depois cantinho. bagunça tudo Mas de volta. eu acho a nossa casa organizada. Não, assim, A ela gente tem organiza organização os dela. armários, tem, por exemplo, o armário que a gente guarda velas, o armário que a gente guarda as louças. Então, assim, a gente separa muito, que é o que a gente fez aqui. A gente segmenta Setoriza. muito. Como a gente tem muita peça, a gente setoriza, é bem isso. E acho que a setorização acaba ajudando na organização. Eu acho que no começo, quando a gente foi morar junto, ela era muito mais desorganizada.
desorganizada, porque a gente não tinha entendido essa linguagem ainda. E morar junto, acho que até ajudou a gente a entender a organização para passar para os clientes. E eu considero que hoje ela é bem organizada, pelo menos no meu ponto de vista. Ela talvez não seja tão organizada visualmente, mas para a gente localizar as coisas dentro dela, ela está setorizada. Você está escutando The Publisher, um podcast da Top View em parceria com a Rick Podcast, uma empresa do Grupo Rick. Como eu disse, essa segunda temporada é inteira gravada aqui na Casa Cor, e eu sei que o André tá com dúvidas do ambiente deles na Casa Cor, então eu vou deixar com você, André. Na verdade, eu achei muito legal, eu fiquei pensando aqui duas coisas, desde que na hora que você falou da parede azul do seu quarto, eu fiquei pensando se ela teve alguma referência na hora de trazer a parte emotiva do passado para você fazer um ambiente que relembra o passado. Todo azul aqui, né? Então, o nosso ambiente aqui é todo azul por quê? Todo azul. O nosso espaço na Casa Cor esse ano, o diferencial dele é que o visitante pode chegar e comprar os adornos que estão no espaço e levar embora na hora. O nosso patrocinador master dos adornos é a loja Coisas de Família, que é basicamente um antiquário com peças de história. As peças, a curadoria é incrível mesmo. As peças das meninas são de diversas partes do mundo. Então, a gente utilizou isso como parte do conceito. O que interliga todos os continentes de diversas partes do mundo? O oceano. Então é daí que a gente tira o azul que está no espaço. Legal. Eu fiquei muito curioso pensando se tinha alguma coisa a ver com a parede do quarto azul. Não. Acho que não. Até porque a parede do quarto era um azul mais aberto, assim, sabe? E a gente entendi. aqui, quando a gente viu os objetos das meninas, a gente queria um azul escuro. Ele é A mais gente fechado. daí pegou muito também na parte do corpo e morada. Então a gente representa a morada como planeta Terra, por isso que traz o azul também. E o corpo a gente quis representar através do elemento água. Se a gente parar para pensar, a água ela tá no nosso planeta em um ciclo. A mesma água que está dentro do nosso corpo teve dentro do corpo dos nossos ancestrais, porque ela evapora e volta, evapora e volta. Então o nosso conceito parte muito da água dos ancestrais, da água do oceano, e é por isso que a gente traz aquele azul profundo para realmente remeter a isso e interligar as peças delas, que são peças com cores azuis normalmente. Sim, tem bastante azul mesmo. E como tá sendo a recepção do público? Olha, tá sendo muito legal. Eu até... Que legal ter essa oportunidade de falar isso, porque eu, particularmente, tive uma experiência, assim, com os adolescentes chegando no nosso ambiente. Vamos falar de 15 a 20 anos. Eles ficam chocados. E eu não esperava essa reação dessa faixa etária. Imaginava que fossem gostar tanto, mas eles chegam assim, gente, olha que legal. Parece o seriado que eu vi não sei aonde. Parece a casa que eu fui não sei onde na Europa. Então, e eles têm uma reação, assim, que você vê que é natural e que eles amam. Claro, teve gente já, umas pessoas mais velhas que chegam e choram de emoção porque viu alguma coisa que remete ao passado. Mas pra mim, Zé, os adolescentes têm me surpreendido muito com a reação Com certeza. deles. Eu acho que as avós hoje em dia, elas estão mais modernas. Então eles não têm mais a presença desses Referência. elementos, né? A referência dessas peças antigas na casa das avós. Então quando eles chegam ali, os adolescentes mais jovens, eles ficam realmente em choque. Esses dias chegou uma menininha bem pequenininha, nem era adolescente, era uma criança, Era uma né? Ela criança. puxou o Zé assim e falou, parabéns pelo espaço. Então a gente vê que é um parabéns que verdadeiro, Genuíno. entendeu? Tem gente que fala parabéns por educação, a gente sabe, porque é uma rotatividade imensa de visitantes e profissionais, mas nesse público adolescente e criança, a gente vê que é uma coisa Muito sincera. E Muito acho que a legal. repercussão tá mega positiva. Continuando a pergunta, a gente até tá assustado com a repercussão, assim. A gente, obviamente, trouxe um ambiente conceito já pensando realmente em fazer um barulho, e porque a gente sabe que normalmente, como a gente falou, Curitiba não tem muito essa linguagem, mas a repercussão tem sido, assim, um boom, né, Zé? boom, A gente muito tem se legal. assustado, desde propostas que têm chego pro escritório, desde o segundo dia de mostra, até a mídia, assim, de uma forma Muito positiva. muito positiva. A gente tá mega feliz. Bem feliz. E é um caos super poético, porque tem muitas coisas, né? Tem. Porque, quer ou não, um dos objetivos é também demonstrar toda uma riqueza de um antiquário. Estão falando que nosso tempo tá acabando, mas a gente vai continuar porque o papo tá bom. Tá bom, né? E é tudo muito poético, né? Então, quando você tem, por exemplo, eu não sei, não é uma cômoda, é um aparador. Um aparador com E que daí espelho. tem todos os pratos. pratos, aquilo. É muito bonito, né? Cristaleira. Não, e parece Cristaleira. tipo. E lembra que poderia ser tipo um pavão, né? E todas as Verdade, coisas. é Você verdade. remete várias formas e isso é muito interessante. E é um mix and match incrível que vocês conseguiram fazer ali. Que bom, né? Imagine que aquela parede ali tem prato da França, de Portugal, da Espanha. O espelho é de um antiquário de Milão, tem 100 anos. Então, qualquer objeto que tem ali das meninas, das coisas de família, traz muita história. E a gente ficou tocado por isso, né? Assim, como colocar essas peças lá com muito respeito. Cada peça tem uma história. Às vezes as famílias tiveram que vender por algum motivo, por mudança, por falecimento, enfim. Mas que bom que o pessoal tá gostando, a gente tá bem feliz. A gente vai entrar agora num setor aqui de estilo. A gente já falou bastante sobre estilo, então eu vou
André, e também se você quiser me interromper, depois você pode ficar bem à vontade, porque eu quero saber o seguinte. Vocês parecem ter uma alma velha. Mais ou menos isso, né? Vocês estão abertos. Eu me sinto uma alma velha. Uma alma velha, né? Isso que a gente fala. Tipo, uma alma velha, as pessoas assim... Sessão de terapia. Não gosta. Vocês gostam da história, vocês gostam dos elementos de densidade e tudo mais. Mas vocês são jovens. Onde a gente vê também a juventude, porque vocês gostam bastante de cor e tudo mais. Mas do tipo, que tipo de música vocês gostam? Porque senão o pessoal vai falar, se estiver só ouvindo... Sim. Gente, eles são bem jovens, tá? Obrigado. O que vocês gostam de... Olha, eu sou super eclético, assim. O Diego muito mais do que eu, mas ele me ensinou a ser eclético, o Diego. Mas, na verdade, eu sou super pop. Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Madonna. Mas também gosto de Lauryn Hill, gosto de Marilyn Manson, gosto de Cesária Évora. Então é um mix, assim, bem... Falando, bem gente, é um amplo. mix and match nesse então. casal. E Eu você, sou Diego? mega eclético, também sempre fui. A música tem um papel muito fundamental na minha vida. Eu não consigo, por exemplo, projetar sem estar ouvindo música. Então, assim, eu vou desde Bjork a Madonna em minutos, E entendeu? qual era a trilha sonora quando vocês criaram esse espaço? Vocês lembram? Esse espaço, a gente fez uma criação juntos, mas a gente fez uma criação separada. No juntos, acho que a gente não ouviu música, né? Foi no Mas carro. no separado, eu ouvi muito violino. Porque acho que remetia muito a... Até agora, quando a gente faz as postagens, assim, eu gosto de pôr ainda o som do violino, porque remete muito ao que a gente tem lá. Eu já gosto de uma coisa mais um pouquinho pop, assim, tipo Barro Fundo, que tem um violino meio argentino. O Zé ligou muito barro fundo a esse projeto. Enfim, cada um tem uma leitura. Mas tanto o mais clássico combina lá, mas também, sabe quando você tá assistindo um filme, que é uma cena super triste, mas tem uma música feliz, ou é uma Sim. cena super feliz, é uma música super triste? Também dá pra fazer isso, colocar um monte de jovem, né? Verdade. Louco ali e ia combinar também no Bem ambiente. isso, também acho. Eu acho que a densidade do ambiente traz isso, né? Ela acaba criando vários contrastes muito legais entre o que vocês são, o que vocês aparentam ser e o que vocês trouxeram pra cá. Muito legal. Eu acho que nessa parte do som, o que foi muito fundamental, como o nosso conceito foi a água, esse projeto em especial da Casa Cor, eu e o Zé desenvolvemos na nossa casa e não no escritório. E o nosso jardim de casa tem uma fonte. Então, eu acho que o momento que a gente fez essa criação juntos, a água da fonte que tem no nosso jardim, que a gente consegue ouvir dentro do nosso home office, foi um som aí importante, O aquário. justamente por ser o conceito. A gente é E apaixonado vocês por moram aquário. em casa ou apartamento? A gente mora num apartamento No Garden. apartamento Garden. Nossa, Tem o meu jardim. Está chegando a hora mais temida desse podcast, Ping Pong. E agora vai ser diferente, que é a primeira vez que a gente faz isso com 2 convidados. Então, como que vai ser? Eu acho que talvez pra cada cada? um... Não, a gente faz o mesmo e daí... Cada um responde? E cada um responde pra ver Boa. se bate ou se eles concordam ou se é diferente. Beleza, vamos Viagem lá. inesquecível. Israel. Ah, eu vou responder junto aí. Caraca. Não, é que essa viagem realmente foi essa realmente inesquecível. E na volta ainda a gente parou em Roma e a gente noivou. na Então Fonte da foi Trevi. uma viagem tem muito que falar, importante né? pra gente. E um momento de vocês pra reviver. Ai, clichê a gente falar viagem de novo? Acho que sim, eu né? acho que é. Ah, não, agora muda. clichê. Disney. Disney talvez. Acho que ficou um mês na Disney Disney uma sempre vez. reviver. Vocês são os segundos a falar a Disney também. É. Eu amo a Disney. A Disney é muito referência pro nosso trabalho, a linguagem que eles usam. Assim, o Zé sabe que sou apaixonado pela Disney. Comida favorita? Batata frita do McDonald's. Amo de Nossa, paixão. que específico. Amo. Eu gosto muito de qualquer coisa do mar, assim, frutos do mar, peixe, essas coisas mais mediterrâneas. Agora, que virtude vocês veem em vocês gostariam de ver mais por aí? Empatia. É boa. Educação, assim. O Diego fala que eu sou ótimo gerenciador de crise, porque eu não trato o pedreiro, o mestre de obras, assim, com... Tipo, tá errado, faça de novo. Eu falei assim, amigo, vamos melhorar aqui? Concorda comigo que tá feio? Então, acho que esse jeito de falar com qualquer profissional... A gente sempre olhou muito a empatia. Eu acho que a gente tá na nossa área desde cedo. Eu comecei, a minha primeira amostra eu tinha 19 anos, acho, estava na faculdade ainda. E acho que as pessoas naquele momento olhavam pra gente muito jovem, não sabiam que a gente era um profissional, então as pessoas tratavam a gente mal mesmo, né, Sim. Zé? Até a gente chegar agora onde a gente chegou, a gente passou por muito perrengue de profissionais mesmos, que nos ignoravam e que agora chegam e chamam a gente pelo nome. Então a gente vê muito essa... Acho que isso foi bom porque isso ensinou pra gente a tratar todo mundo igual, como o Zé falou. Seja quem for, entendeu? Às vezes a recepcionista, o mestre de obra, o arquiteto, a dona da mostra, todo mundo a gente trata igual. E acho que é assim que o mundo tem que funcionar. Não pode falar um ou outro, tá? Não pode falar, o Zé falar que é o Diego e o Diego falar o que é o Zé. Tá, beleza. Mas o que faz o coração de vocês bater mais forte?
Porque o de vocês a gente já sabe. Mas qual é a coisa? O que faz? A nossa gatinha. Não pode ser a mesma coisa. Não, pode. E você, Zé? Ele é a pílula mais rápido. Eu ia falar gatinha também, pensei nela bonitinha. Ela é maravilhosa. Ai, mas na verdade é os nossos bichinhos. É, Uma é a nossa gatinha, filha. uma Ela dorme na tartaruga, cama com a gente. Peixes. Pai de pet, pai de planta. Pai de É. pet. Quando a gente precisa de um aconchego, eu não sei dizer como que o animalzinho consegue identificar isso, mas ela Tá sabe, pronta ali ela pra- tá sempre pronta pra entregar o amor puro, né? Se tivesse alguma coisa que vocês tivessem que usar em todos os projetos de agora em diante, o que seria? Eu já sei. Então pode falar. Um porcelanato da Roca. Ah, Daquele super formato, 2,50 por 1,20. Meu Deus Eu do acho que céu. eu não tenho uma resposta pra essa pergunta de algo que eu usaria em todos, assim. Cor, Não. né? É, a cor eu usaria em todos, nem sempre. A gente tem projetos também minimalistas, É. sem cor. É, a gente gosta, eu em particular, mas o Zé também tem muita linguagem que muito a minha. A gente gosta Mas de cada se você projeto fosse obrigado, Obrigado. obrigado. Você agora vai ter que usar pra sempre. Pra pra sempre. sempre. o que você escolheria? Não, isso aqui, então, já que é obrigado, eu vou escolher isso. Ele é Libra. difícil, a esse balança. ping-pong. Não sei responder mesmo. Acho que eu iria seguir alguma obra de arte, talvez Poti, que tem no nosso espaço pronto, agora, que tá espaço do Poti, incrível. boa. Colocaria aí Poti em todas as obras, porque eu acho que traz uma linguagem significativa. Ótimo. Né? E quando a gente pensa, essa tem que ser bem separada mesmo. Quando a gente pensa em Zé, qual a palavra que define? Zé é e uma única palavra. Ai, eu acho que eu sou engraçado. Pelo menos as pessoas falam que eu sou engraçado. E Diego é. Eu me defini uma palavra, gente, indeciso, talvez. A partir de agora. Bom, e esse foi o episódio mais sincero que nós tivemos até agora. Com certeza. Terapia. Sessão de E a terapia. gente agradece a presença de vocês, meninos. Imagina, eu queria aproveitar esse momento, é um momento importante pra gente estar aqui junto com vocês da RIC fazendo esse podcast. E a gente queria jogar uma novidade Uma que super ninguém novidade. sabe ainda. Olha. A gente, como alguns sabem, esse ano a gente está fazendo 10 anos de marca do Estúdio Pantaroli Miranda. E a gente foi convidado no ano passado para gravar um documentário contando a nossa história, né, a junção de arquitetura e design para uma das maiores plataformas de streaming do Brasil. Então, esse documentário lança nos próximos meses, provavelmente ali em outubro. E a gente está compartilhando aqui com vocês em qual primeira plataforma? mão. Então, Ainda não podemos podemos falar. contar. E outra novidade que vem para esse legal. momento da comemoração do estúdio, além da questão do seriado, é que a gente vai estar também com o nosso projeto aqui da Casa Cor no Anuário Top View, que acontece isso esse eu ano. eu né? adoro Aí, isso. ó, Então, aí, são ó. vários fatores aí que comemoram Só esses comemoração. 10 anos de marca. Parabéns, meninos. Parabéns. Obrigado. vocês são Obrigado, incríveis. gente. Muito obrigado. E é Obrigado. isso. E assim a gente acaba mais um episódio do The Publisher, um podcast da Top View, uma empresa do Grupo RIC, gravado especialmente aqui na 29ª edição da Casa Cor Paraná. André, muito obrigado, meninos. Muito obrigado. Foi muito Obrigado legal. a vocês, gente. foi ótimo. Prazer imenso Valeu. estar Até o aqui. próximo. Até.